Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 24 de setembro. O Supremo confirma a decisão que determinou a retirada de tropas da Força Nacional de assentamentos em municípios baianos. Este é um dos destaques da edição de hoje e você confere também. Ministro Marco Aurélio divulga voto e diz que presidente Jair Bolsonaro pode depor por escrito em inquérito sobre suposta interferência na Polícia Federal. Ministro Ricardo Lewandowski define critérios para distribuição de recursos a candidatos negros nas eleições deste ano. Por unanimidade, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro declara prefeito Marcelo Crivella inelegível. Por maioria, o plenário do Supremo Tribunal Federal referendou a decisão do ministro Edson Fachin para retirar o contingente da Força Nacional de Segurança em 2 municípios da Bahia. O emprego das equipes de segurança havia sido autorizado com base numa portaria do Ministério da Justiça, mas sem o pedido do governador do estado. O processo analisado pelo plenário foi uma medida cautelar deferida pelo ministro Edson Fachin, que determinou à União a retirada de todo o contingente da Força Nacional de Segurança Pública dos municípios de Prado e Mucuri, na Bahia, no prazo de 48 horas. A determinação foi feita no âmbito da ação civil originária, ajuizada pelo Estado da Bahia contra a portaria do Ministério da Justiça, que autorizou o emprego do efetivo na região entre os dias 3 de setembro e 2 de outubro. A iniciativa se deu em apoio ao Ministério da Agricultura para o cumprimento de mandado de reintegração de posse de 2 assentamentos do INCRA. Houve sustentação oral. O primeiro a se manifestar foi o advogado-geral da União. Não reconhecer à União a possibilidade de defender o próprio patrimônio seria afirmar que a União não poderia funcionar se não amparada nas muletas que lhe fornecesse outro ente, o que contraria a lógica das instituições. O vice-procurador-geral da República defendeu a autonomia dos entes federados. E interessa ao Ministério Público, neste caso, para o seu deslinde, a observação de que, malgrado haja uma engenharia constitucional, uma alução de uma força condominial, essa força condominial, quando age numa unidade, tem que respeitar as autonomias dessa unidade nos termos da Constituição, restritiva com relação à intervenção. O ministro Edson Fachin, relator da ação civil originária, propôs o referendo da cautelar deferida por ele, no sentido de determinar que a Força Nacional se retire dos municípios de Prado e Mucuri, na Bahia. A Força Nacional é uma força de cooperação. A Força Nacional não é exclusivamente da União, ela é da Federação. E a União certamente sabe, como do escorreito trabalho e elogiadíssimo trabalho dos integrantes da Advocacia Geral da União, sabe que o caminho da defesa do patrimônio é o caminho do Poder Judiciário e não de um outro ente da Federação. O ministro Luiz Roberto Barroso abriu divergência no sentido de que a União pode invocar a Força Nacional sem a permissão do governador para proteger bens federais. É preciso que haja uma alternativa mais ágil para que a União Federal possa cumprir muitas vezes a sua missão, inclusive na repressão a determinados crimes, que não pode depender do governador do Estado. O governador do Estado pode ser de oposição, pode não querer cooperar e não será surpresa para ninguém descobrir que em algumas partes do Brasil a polícia é parte do problema e não da solução. O plenário, por maioria, decidiu referendar medida cautelar deferida pelo ministro Edson Fachin, que determinou à União a retirada de todo o contingente da Força Nacional de Segurança Pública dos municípios de Prado e Mucuri, na Bahia, vencido o ministro Luiz Roberto Barroso. O ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, divulgou seu voto em que diz que o presidente Jair Bolsonaro pode prestar depoimento por escrito no caso que apura suposta interferência do presidente da República na Polícia Federal. O Supremo vai julgar um recurso da Advocacia Geral da União no plenário virtual. A Advocacia Geral da União pede que o depoimento do presidente da República seja tomado por escrito e não presencialmente, como havia determinado o ministro Celso de Mello.
O ministro Marco Aurélio, que assumiu a relatoria em função da licença médica de Celso de Mello, decidiu encaminhar o recurso ao plenário do Supremo. O agravo deve ser julgado pelos ministros entre os dias 2 e 9 de outubro, mas nesta quinta-feira, Marco Aurélio adiantou que vai votar a favor do pedido. Segundo o ministro, o Código de Processo Penal permite que a audição do presidente da República, na qualidade de testemunha, investigado ou réu, seja por escrito. O inquérito que tramita no STF apura a acusação feita pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Segundo Moro, Jair Bolsonaro teria tentado interferir politicamente na Polícia Federal. Tribunais de todo o país devem destacar em seus portais dados estatísticos sobre os processos judiciais. A decisão é do Conselho Nacional de Justiça. 77 milhões de processos estão em tramitação no país. Parece muito, né? Mas este é o menor número desde 2009. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, é a maior queda anual histórica já contabilizada. E aponta que os juízes brasileiros resolveram uma média de 2.017 processos por ano. Agora, a população vai poder encontrar esses números de maneira fácil, em destaque, logo na primeira página nos sites dos tribunais de todo o país. A decisão é do Conselho Nacional de Justiça. Os dados estatísticos sobre os processos judiciais deverão ser disponibilizados com informações padronizadas, atualizadas e confiáveis para a população. A medida é para aumentar a transparência, dando mais visibilidade à atuação e à produtividade dos órgãos do Judiciário. Os dados devem aparecer na primeira página dos tribunais, como informações e relatórios estatísticos específicos para os servidores do Judiciário. Os tribunais têm 90 dias para aderir à mudança. O custo do sistema deve ser o menor possível e os dados processuais devem ser aqueles já adotados pelos tribunais. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, derrubou decisão judicial que havia suspendido o retorno de peritos médicos do INSS ao trabalho presencial. O retorno tinha sido determinado pelo governo na última sexta-feira. O vice-presidente do TRF1, desembargador Francisco de Assis Betti, também restabeleceu o corte do ponto dos peritos convocados que não compareceram às agências. E no próximo bloco, Força Tarefa da Lava Jato denuncia os irmãos Efremovic e Sérgio Machado por suposto esquema na Transpetro. Em instantes. A Constituição Federal é a pedra fundamental de garantia de convivência harmônica no Estado democrático de direito. É ela que estabelece a harmonia entre os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, determinando que eles tenham independência, porém a obrigatoriedade de conviverem de forma harmoniosa. Operação Lava Jato. O Ministério Público Federal denunciou o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, e os empresários Germán e José Efremovic pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. O prejuízo para a Transpetro é estimado em 650 milhões de reais. Os crimes estão relacionados a um esquema de corrupção em contratos de construção de navios entre 2008 e 2014, dentro do Programa de Modernização e Expansão da Frota da Transpetro. A estatal assinou esses contratos com 2 estaleiros que pertencem aos irmãos Efremovic. Segundo a denúncia, o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, recebeu 2% de propina sobre o valor de cada contrato. A vantagem indevida era inserida nas cláusulas contratuais. Um dos estaleiros entregou apenas um dos 12 navios. O Ministério Público Federal pede à Justiça 650 milhões de reais em reparação de danos à Transpetro, além de 123 milhões de reais por perdimento do produto e proveito dos crimes. O Ministério Público Federal pediu à Justiça que decida sobre o afastamento de Ricardo Salles do Ministério do Meio Ambiente. O ministro responde à ação de improbidade administrativa desde julho deste ano. No documento, o Ministério Público Federal defende que Ricardo Salles, à frente do Ministério do Meio Ambiente,
traz a cada dia consequências graves à proteção ambiental, principalmente com relação ao aumento do desmatamento na floresta amazônica. Em julho, quando começou o processo de improbidade administrativa contra Ricardo Salles, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais registrou um pouco mais de 1.650 km² de desmatamento na floresta amazônica. Em agosto, foram mais 1.350 quilômetros de derrubadas. Esses números mostram o segundo pior resultado nos últimos 5 anos, perdendo apenas para julho e agosto de 2019. Com relação às queimadas na Amazônia, também de acordo com o INPE, a alta em julho de 2020 em relação ao mesmo período de 2019 foi de 28%. Um professor de educação física teve reconhecida a estabilidade provisória por ser dirigente sindical. A decisão é da 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. O empregado era contratado por uma microempresa de Aracaju, no Sergipe, mas prestava serviços a outra empresa. Ao ser demitido, ele ajuizou a ação trabalhista contra as 2 empresas, alegando que tinha direito à estabilidade provisória, garantida a dirigentes sindicais. Na época, ele ocupava o cargo de tesoureiro do Sindimetal. O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região negou o pedido. O TRT entendeu que o empregado não tinha direito à estabilidade porque o pedido de registro do sindicato só foi protocolado depois da dispensa. Antes, não estava regularmente constituído. O empregado, então, recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso, na 4ª turma, ministro Alexandre Ramos, teve entendimento diferente. O ministro explicou que o registro do sindicato é mera formalidade e não pode impedir a eficácia dos atos praticados pela entidade. E ressaltou que o Supremo Tribunal Federal já garantiu a aquisição de personalidade jurídica dos sindicatos, mesmo antes do registro efetivo. Os demais ministros votaram com o relator. Com o reconhecimento da estabilidade do empregado, as 2 empresas foram condenadas a pagar os salários no período entre a dispensa e o fim da estabilidade. O Superior Tribunal de Justiça decide que mensagem enviada para e-mail corporativo pode ser usada como prova sem autorização judicial. O caso aconteceu no Paraná. O Tribunal de Justiça do Estado condenou um casal por crimes contra o patrimônio e também furto qualificado. De acordo com o processo, foram encontrados diálogos incriminadores do servidor da empresa, na qual eles realizaram desvio de valores. As mensagens foram recuperadas na lixeira do e-mail corporativo utilizado pela acusada e foram disponibilizadas para o empregador. Os réus pediram anulação do processo, com o argumento de que as provas eram ilícitas, porque foram obtidas pela empresa sem autorização judicial. O relator do recurso no STJ, ministro Nefi Cordeiro, observou que a jurisprudência da Corte considera ilícita a coleta de conversas desse tipo feita diretamente, mas que nesse caso o conteúdo estava no servidor da empresa que foi vítima dos crimes. Ele considerou que o empregador poderia ter acesso a essas e outras informações sem a necessidade de autorização judicial. Segundo o relator, o e-mail corporativo não se equipara às correspondências pessoais, não havendo assim violação da intimidade. A 6ª turma, por unanimidade, negou o recurso dos réus e confirmou o acórdão da Justiça Estadual, que condenou os 2 por crimes contra o patrimônio e furto qualificado. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região determinou que o INSS deve analisar requerimentos de benefícios previdenciários no prazo máximo de 30 dias. A decisão considerou o prazo estabelecido pela lei que regula os processos administrativos no âmbito da administração pública federal. Em janeiro, Lilian descobriu um câncer gástrico e precisou passar por uma cirurgia delicada. Por isso, precisou se afastar do trabalho. Retirou o estômago, baço, vesícula e parte do pâncreas. Pouco depois, um novo tumor, desta vez no fígado. Além da nova rotina de sessões de quimioterapia e de tudo que envolve o tratamento, ela ainda teve problemas para receber o auxílio-doença. Foram cerca de 4 meses de espera. Estou desde março sem receber o salário. Eu não tive nenhum retorno do INSS. Preciso muito do meu pagamento para usar para medicamentos. Todos os medicamentos que eu uso são medicamentos caros.
e eu não consigo, eu tenho que pedir ajuda para poder conseguir auxílio nessas medicações. O pedido de Lilian foi deferido durante a produção desta reportagem, mas a demora na análise de diferentes requerimentos de benefícios pelo INSS ainda é realidade para muitos segurados. Recentemente, um caso foi parar na Justiça. Um trabalhador pediu a aposentadoria por idade rural ao INSS administrativamente, mas após 6 meses sem nenhuma resposta, ele decidiu entrar com um processo judicial. Ao analisar a situação, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região confirmou sentença da Seção Judiciária do Pará e deu à autarquia o prazo máximo de 30 dias para análise do requerimento. A primeira turma do TRF1 destacou que a Lei de Procedimento Administrativo prevê esse mesmo prazo para que os pedidos sejam decididos no âmbito federal. O relator desembargador federal Wilson Alves de Souza entendeu que, no caso, ficou caracterizado excesso de prazo injustificado, uma vez que a Lei de Benefícios da Previdência Social dispõe que o primeiro pagamento do benefício seja feito em até 45 dias depois da data da entrega dos documentos necessários. Este advogado destaca que o benefício previdenciário concedido com atraso deve retroagir à data de formulação do pedido. O que se observa é que há um lapso temporal significativo entre a formulação do pedido e a análise dessa documentação necessária para a concessão do benefício, sobretudo quando há necessidade de realização de perícia. E esse cenário foi agravado com a pandemia. Existem muitos relatos de segurados que sequer conseguem ter acesso ao INSS por meio do telefone de contato. Por meio de nota, o INSS informou que precisou desenvolver um novo sistema de análise para processamento dos pedidos de antecipação do auxílio-doença e que ele já está em funcionamento. Um edital ilegal que prometia validar diplomas de médicos formados em instituições estrangeiras foi anulado pela Advocacia Geral da União. Já imaginou pagar R$ 1.600 de taxa por uma prova de concurso e descobrir que o exame não tem validade? A Advocacia Geral da União conseguiu na Justiça suspender um edital ilegal para as provas do Revalida, aquele exame nacional para validar diplomas de médicos que se formaram no exterior e querem atuar no Brasil. Uma associação privada, em parceria com uma fundação, lançou o edital Mais Revalida no último dia 20 de agosto, cobrando dos profissionais essa taxa de R$ 1.600 pelo exame. As provas seriam realizadas no dia 1º de novembro. Nós estamos a tratar de um exame de extrema seriedade, aplicado com mínimas exigências de controle e de qualidade, de profissionais médicos que serão avaliados e aprovados, o que representa um risco à saúde da coletividade, se for feito de forma indevida. O edital suspenso, ele nada mais era do que um instrumento que estava sustentando uma prática abusiva e ilegal, baseado numa usurpação de competência, de modo que vendia aos interessados algo que não lhe cabia, ludibriando dessa forma o cidadão e induzido a total erro. Pela lei, somente universidades públicas em parceria com o MEC e o Ministério da Saúde podem revalidar diplomas expedidos por universidades estrangeiras. A AGU pediu na Justiça a anulação do edital para impedir o prosseguimento e a aplicação da prova. Entrou também com um pedido de tutela inibitória para impedir a insistência na conduta ilegal e ainda a devolução dos valores pagos pelos candidatos. O fundamento principal utilizado na ação foi o da usurpação indevida de funções públicas, uma vez que o artigo 48 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação determina que o processo todo de validação de diplomas estrangeiros deve ser conduzido exclusivamente por universidades públicas. Nos normativos tanto do Conselho Nacional de Educação como do Ministério da Educação, não se permite a delegação dessa atividade. É uma atividade que deve ser exercida diretamente pelas instituições públicas de ensino. A prova do Revalida é rigorosa. Possui 2 etapas. A última edição do exame, em 2017, 7.380 médicos se inscreveram. Apenas 393 foram aprovados. As inscrições para o Revalida 2020 podem ser feitas até o dia 2 de outubro pelo site do INEP, inep.gov.br. O valor é de R$ 330. E veja a seguir os destaques da sessão do Tribunal Superior Eleitoral desta quinta-feira, depois do intervalo. O artigo 226 da Constituição Federal diz que a família tem especial proteção do Estado.
prevendo normas de inclusão, liberdade e participação na sociedade, as quais são essenciais nas relações humanas e jurídicas. O ministro Ricardo Lewandowski estabeleceu critérios para o cumprimento da liminar que determina a aplicação de cotas para candidatos negros já nas eleições municipais deste ano. Na decisão liminar, o ministro Ricardo Lewandowski atendeu a pedido do PSOL para que as cotas para candidatos negros sejam cumpridas já nas eleições deste ano. Na tarde de ontem, representantes de partidos políticos se reuniram com a presidência do Tribunal Superior Eleitoral para pedir esclarecimentos. Aí, com base em informações do TSE, o ministro complementou a liminar. Segundo determinou, cada partido deve estabelecer o percentual de candidaturas de mulheres negras em relação ao total de candidaturas femininas. E a mesma coisa para os homens negros. Do total de recursos e do tempo para cada gênero é que vai se separar a fatia mínima destinada aos candidatos negros. A decisão monocrática do ministro Ricardo Lewandowski será julgada pelo plenário virtual do STF. O Tribunal Superior Eleitoral aceitou o pedido de registro de candidatura do prefeito de Iacanga, em São Paulo. Veja esse e outros destaques da sessão do TSE desta quinta-feira. Os ministros analisaram recursos de Ismael Edson Boiani, eleito prefeito da cidade paulista de Iacanga. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo havia entendido que Ismael estava inelegível e, por isso, tinha rejeitado o registro de candidatura do político. Para o TRE, o prefeito não poderia ter concorrido porque teve a prestação de contas rejeitada pelo Tribunal de Contas do Estado por 2 motivos: investir um percentual abaixo do previsto em lei do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e comprar um ônibus que também seria utilizado por estudantes do ensino médio com recursos do Fundeb. Tudo isso em um mandato anterior. No TSE, os ministros consideraram que os pontos não eram graves o bastante para indeferir o registro de Edson. Houve uma falha contábil, formal, de pequena monta, decorrente da consideração de sobras do exercício anterior e que foram devidamente aplicadas na educação. E 2, a aquisição de um ônibus escolar que recaiu sobre veículo um pouco mais longo, no qual foi possível acomodar estudantes de outros níveis, o que a toda evidência não repercutiu em prejuízo para os alunos da educação básica. O plenário também manteve a cassação de Valdemir Souto de Souza, eleito vereador por Aparecida de Goiânia, no estado de Goiás. Ele foi cassado por abuso de poder econômico e compra de votos. Os ministros entenderam que o processo trazia provas fortes de que houve irregularidade. Quanto aos gastos ilícitos de recursos de campanha, constata-se a apreensão, autorizada judicialmente, de tabela contendo a listagem de despesas diversas, a exemplo daquelas realizadas com combustível e com carros de som. Também, nesse ponto, a transcrição dos diálogos apreendidos e a planilha revelam bem a caracterização do ilícito. O TSE negou ainda um pedido de José Arnon Bezerra de Menezes, prefeito de Juazeiro do Norte, no Ceará. O político queria invalidar provas em um processo que investiga supostos crimes eleitorais que teriam beneficiado a candidatura do filho dele à Câmara dos Deputados. José Arnon alegava que tinha foro privilegiado e, por isso, não poderia ser investigado no processo. A mera circunstância de ter havido compartilhamento de provas com o representante do parquê, que oficia perante a segunda instância da Justiça Eleitoral no Ceará, aliada à propositura de uma AIGE e de uma ação por improbidade administrativa, esta perante a Justiça Comum, fundadas nas referidas evidências, segundo penso, não é suficiente para caracterizar a suposta violação ao foro por prerrogativa de função. O segundo turno das eleições está marcado para o dia 29 de novembro, mas a maioria dos municípios brasileiros não se enquadra nessa situação. Saiba mais na reportagem de Adriane Carrara. A Constituição Federal prevê o segundo turno em municípios com mais de 200 mil eleitores. Isso significa que 95 cidades do país
podem ter uma segunda votação para prefeito e vice-prefeito. São Paulo é o estado com maior número de municípios nessa situação. Em seguida vem o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná e Rio Grande do Sul. A regra prevê o segundo turno para prefeito quando nenhum dos candidatos consegue mais da metade dos votos válidos, ou seja, dos votos dados exclusivamente aos candidatos que disputam o cargo. Quando isso acontece, os 2 candidatos a prefeito mais votados no primeiro turno disputam o segundo. De 2016 para 2020, mais 3 cidades alcançaram o eleitorado que possibilita a realização de um segundo turno para prefeito e vice-prefeito. Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, e Paulista e Petrolina, em Pernambuco. Por decisão unânime do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, prefeito da capital fluminense, está inelegível até 2026. Foram 7 votos a favor da condenação de Crivella por abuso de poder político e conduta vedada a agente público. Ele ainda terá de pagar uma multa de R$ 106 mil. Crivella foi alvo de uma ação movida pelo PSOL e pela Procuradoria Regional Eleitoral, que o acusaram de usar carros da Companhia Municipal de Limpeza Urbana para evento em escola de samba, com a presença do prefeito e de candidatos às eleições de 2018. A defesa do prefeito do Rio já informou que vai recorrer da decisão. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma ótima noite e eu te espero amanhã. Tchau, tchau.